Boa tarde, vamos dar início à aula. Hoje veremos ângulos. Definição e medida de um ângulo. Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulos, podemos destacar duas semirretas, lado do ângulo, de mesma origem, vértice. Então, os lados são as semirretas e a origem dessa semirreta chamamos de vértice do ângulo. Que dividem o plano em duas regiões, uma convexa e outra não convexa. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então, temos aqui o ângulo, né? Então, temos o plano aqui, está dividindo o plano aqui em duas partes. Aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, região convexa, e essa região não convexa, região aqui de fora, que também é conhecido como ângulo não convexo ou ângulo convexo, esse que vai aqui entre essas duas semirretas. Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um de cada região. Então, temos aqui o ponto zero, então temos aqui ó, o ponto O, aqui esse daqui, origem das semirretas determinando o vértice do ângulo. Então, esse pontinho aqui de onde saem as duas semirretas é o vértice do ângulo. Então, tem a semirreta aqui OA e tem o OB. Então, mais uma vez, temos aqui a região aqui de novo, né? Esse ângulo. Então, aqui, as semirretas OA e OB determinam o lado do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação. Então, para identificar o ângulo, aqui onde está o vértice, vai ficar aqui, o chapeuzinho aqui, então vai ficar AOB. Então, aqui, ó, AOB ou BOA. A letra que fica exatamente no meio aqui e com o chapeuzinho indica aqui o vértice do ângulo. Unidade de medida do ângulo. Então, vamos ver, a unidade de medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade de medida padrão é o grau, representado pelo símbolo. Então, esse zerinho aqui, ó, escrito após o número. Então, vem o número e vai ficar escrito esse zerinho aqui. Após e sobre o número, né? Em cima dele. Aqui, exemplo, aqui, veja, 2 graus, 45 graus, 90 graus e assim sucessivamente. Então, vejamos aqui uma representação aqui de ângulo. Então, tem a abertura aqui. O que é ângulo? O ângulo é justamente essa abertura aqui, ó, das duas semirretas. Temos aqui uma semirreta, temos outra semirreta e essa abertura é um ângulo de 45 graus. Instrumento para medir o ângulo. Que instrumento vamos usar? Então, para medir ângulo, comparamos a sua medida à medida de um ângulo de 1 grau. Para isso, utilizamos o transferidor. Então, medir, na verdade, nada mais é do que comparar. A gente vai comparar as medidas que tem um transferidor com o nosso ângulo. Como assim? Então, temos aqui o transferidor. Esse transferidor aqui é de meia volta, né? 180 graus, ele tem meia volta. Aqui é um ângulo raso. E nós temos o transferidor que é uma volta completa 360 graus. Então, podemos ver aqui que está medindo aqui exatamente quanto? 50 graus. Vejam como que é feito para fazer essa medida aqui. Ó. Vai alinhar aqui o transferidor aqui, ó. Uma semirreta vai ficar alinhada aqui com o zero, aqui, ó, 0 grau. Né? E quando a gente alinhar isso aqui ao ponto central do transferidor, com 0 grau aqui, a gente vai ter exatamente a outra reta passando lá onde vai ser a medida em graus. O transferidor já vem graduado com as divisões de 1 grau em 1 grau.
Então, essas divisões aqui é de 1 grau e 1 grau. Então, aqui até aqui, de 0 até 10 são 10 graus. Então, significa que aqui tem 10 divisões, ou seja, um espaçozinho desse é 5, o outro aqui é 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 e assim por diante. Classificação de ângulos. Então, os ângulos podem ser classificados em ângulo raso, quando duas semirretas são opostas, dizemos que formam um ângulo raso, ou de meia volta, então 180 graus. Então vejamos aqui o ângulo aqui, ó. O ângulo raso de meia volta tem as duas semirretas aqui, ó, opostas pelo vértice. Aqui o O, a origem aqui vai ficar no vértice aqui, ó. Então eu tenho uma semirreta OX e tem uma semirreta OY, que são opostas. E formando esse ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo raso. Veja aqui a notação, aqui, ó, X, O, tem o chapeuzinho Y. Então aqui o vértice, aqui, ó, fica na origem desse ângulo. Um ângulo nulo e um ângulo de uma volta. Então aqui a gente viu lá o transferidor, né? Que na verdade a gente viu um de 180 graus, meia volta, mas temos também um de uma volta completa, 360 graus. Quando duas semirretas coincidem, obtemos dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de meia volta. Como assim? De meia volta não, no caso de uma volta completa. Então temos aqui duas semirretas coincidindo aqui. Imagine aqui que está uma reta uma sobre a outra, coincidente uma sobre a outra. Então aqui esse ângulo é um ângulo nulo, formado por 0 grau, é nulo. Já nessa daqui, ó, temos um ângulo de uma volta ocupando todo o plano. Então deu uma volta aqui, ó, como se essa semirreta, como se eu tivesse pegado essa daqui, tivesse puxado ela e tivesse dado uma volta completa. Ó. Deu uma volta completa. Então ficou essa região aqui, ó, 360 graus, que faz parte do plano aqui, nosso plano. Agora vamos às atividades. Boas atividades.